Bora colocar o debate envolvendo a postura de Abel Ferreira na beira do gramado no seu devido lugar. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho com as notificações, já deixa o seu like que é importante para o canal e ao final do vídeo você deixa um comentário aqui embaixo. Se você quiser ser membro do canal eu também vou ficar muito contente. Bom, vamos colocar o debate do Abel no devido lugar. Eu coloquei um vídeo no meu Instagram e 1 minuto e meio é muito pouco para falar, a galera não entendeu direito o que eu quis dizer. Então eu vou fazer um vídeo maior aqui para que todo mundo reflita um pouco sobre esse debate que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro ponto. Esse debate não deveria estar acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque houve um jogaço, um 4-3 fantástico entre Palmeiras e Flamengo. A gente está falando de duas equipes que protagonizam disputas gigantescas nos últimos anos, em termos de quem levanta mais troféu, protagonizam finais, protagonizam duelos importantíssimos em jogos de pontos corridos e protagonizaram talvez o grande jogo até agora dessa geração em que os dois estão rivalizando. Com o Gabigol, o expoente fantástico do Flamengo, dessa geração, que muita gente coloca ali lado a lado com o Zico, marcando 2 gols, provocando, fazendo o que um jogador decisivo tem que fazer, meter bola na rede, um atacante decisivo. Com o Rafael Veiga, que é o jogador que mais vezes marcou gols em finais pelo Palmeiras, metendo 2 gols importantes também, sem titubear, fazendo a diferença. Com o Gabriel Menino ajustando o meio-campo no nível de exigência que é uma decisão, um jogo valendo taça, e vindo de um desajuste com a saída do Danilo, precisando cumprir uma função que nem mesmo é a favorita dele. Mas ele vai lá e faz muito bem no nível de exigência altíssimo que acontece no jogo contra o Flamengo. Nível de exigência altíssimo de um trabalho que está só começando com o Vitor Pereira, mas que mostra falhas defensivas que o próprio Vitor Pereira já havia citado, já havia mencionado em outras coletivas, mesmo quando o time goleava, que havia uma dificuldade do Flamengo em saber se defender. E o Palmeiras, coletivamente fantástico, foi lá e aproveitou, mesmo em começo de temporada, ainda se ajustando depois de perder 2 peças fundamentais, o seu principal assistente do ano passado e o equilíbrio defensivo e ofensivo, Scarpa e Danilo. O Flamengo, perdendo o João Gomes, perde uma peça de equilíbrio de um time que é tão brilhante tecnicamente, mas coletivamente ainda sofre em vários momentos desse período geracional mesmo. Enquanto o Palmeiras é muito mais coletivo, mas tem jogadores brilhantes também. Esse debate desse grande jogo com alternância, com momentos de dificuldade que o adversário conseguiu superar por conta de um brilho individual, momentos de dificuldade que um adversário conseguiu superar por conta do jogo coletivo, do gol tático e não só do gol de habilidade, tudo isso ficou de lado. E não dá para entender muito o motivo. Mas o que a gente pode colocar aqui é o seguinte: se esse debate existe em relação à postura do Abel Ferreira, a gente tem que colocar ele no devido lugar. Primeiro ponto: campo e bola. Abel Ferreira é intempestivo na beira do gramado. E eu vou colocar alguns pontos que eu acho que podem melhorar. Mas, se ele é intempestivo ali na beira do gramado, que seja discutido sobre gramado, campo e bola. Uma reação intempestiva de Abel ao chutar o microfone é inédita? Não. Muitos técnicos já bicaram o microfone, já bicaram água, já bicaram cadeira. Eu tenho aqui, na minha casa, um cronômetro de mão que o Sampaoli quebrou, jogando numa cadeira que ele quebrou na Vila Belmiro. Eu tenho. É uma lembrança que eu tenho de um jogo, de uma história curiosa, eu tenho o cronômetro do Sampaoli aqui. Todos os técnicos já tiveram seus momentos de fúria. Todos. Não é cena inédita chutar microfone, não é cena inédita chutar copo d'água, não é cena inédita chutar cadeira de banco de reservas, não é cena inédita nem agredir o VAR, e eu nem estou falando coisas que o Abel fez, mas estou falando de coisas que a gente já viu aí mundo afora, Brasil afora, melhor dizendo. Não é novidade xingar a arbitragem, não é novidade
partir para cima da arbitragem com os olhos arregalados, gritando. Não é novidade e não é exclusividade. Então esse debate depois de um 4-3, eu acredito que seja um debate bastante vazio. E ele esvazia ainda mais quando a gente olha para o que Abel tem construído no Palmeiras. E eu vou explicar o motivo. E aí vem um pouco do que a galera não entendeu quando eu coloquei no Instagram. Quando um técnico tem uma postura extremamente intempestiva na beira do gramado, ele naturalmente, na sua relação com a arbitragem, ele perde um pouco de credibilidade. Porque o cara vai pensar, tá reclamando de qualquer coisa? Então qualquer coisa que ele falar eu não posso levar em conta. E aí muita gente pode falar, agora vai ter que pensar a hora de reclamar? Atente-se a um detalhe. Hoje os clubes de futebol estudam os árbitros da partida, tá? Hoje os times de futebol estudam quem vai apitar o jogo e como lidar com aquele árbitro. Isso existe. Eu não estou tirando da minha cabeça. Porque ele faz parte do jogo. Se ele é um cara que dá muito amarelo, se ele é um cara que é mais paciente, se ele é um cara que já solta cartão de início, se ele é um cara que atura reclamação. Tudo isso é estudado pelos jogadores e pelo treinador. Pois bem, o Abel passa por cima de tudo isso. Por quê? Quando a gente olha para a postura, que é uma postura realmente enérgica, o Abel realmente o tempo todo fala muito com a arbitragem, tem alguns efeitos que poderiam acontecer. Vamos lá. Primeiro efeito. Se o técnico está ali na beira do gramado reclamando o tempo todo e completamente revoltado com tudo, quem está em campo pode começar a dividir foco, começar a não entender bem o que vai fazer, pode começar a se preocupar e falar, ué, mas o que está acontecendo aqui? Será que estão me prejudicando e não estou percebendo? E isso pode tirar um pouco o foco do time. E isso não acontece no time do Palmeiras. Por mais revoltado que o Abel fique na beira do gramado, por mais que ele grite, xingue, dê chilique, corra de um lado para o outro na beira do gramado em relação à arbitragem, o time está imune a isso há muito tempo. Você vê o técnico perdendo a cabeça do lado de fora, e aí é uma outra coisa que pode acontecer. E isso é questão de gestão, de liderança, não é só de campo e bola, tá? É de gestão, de liderança. Quando o seu líder está completamente, perdeu a cabeça, revoltado, estressado, você pega aquilo para você e também fica revoltado, estressado, perde o foco, pode acabar cometendo atitudes intempestivas, levar cartões, ter jogadores expulsos porque estavam entendendo que o Abel estava revoltado, o técnico está revoltado. E isso não acontece no Palmeiras. Os cartões, eles geram suspensões e expulsões. Esse é um outro ponto perigoso que um técnico tem que trabalhar para não ficar fora da beira do gramado. Por mais competente que seja a comissão técnica, é importante para o jogador olhar no olho da liderança no momento de insegurança, no momento em que bateu um desespero porque não está encaixando, olhar no olho do treinador, sentir a confiança, ouvir uma palavra. Tudo isso pode fazer a diferença de quem tem o modelo de jogo nas mãos, de quem é o líder do projeto. E em várias ocasiões o Abel não está no gramado porque está suspenso. E o que acontece? O Palmeiras não sente essa falta. O Palmeiras já ganhou clássico sem o Abel no gramado, para você ter uma ideia. Um técnico muito intempestivo fora do gramado tende a gerar um time muito intempestivo ali dentro das quatro linhas. E isso não acontece no Palmeiras. Então, esse debate, ele não tem um argumento para ser levado em conta e falar que nesse momento o Abel prejudica o Palmeiras com essa postura. Esse é um ponto interessante. Abel Ferreira, o time do Abel Ferreira, que tem essa força mental, marcou 317 gols até agora na era Abel Ferreira em 185 jogos e sofreu 150. Um time que tem a força mental que tem, de um modo geral, para cada um gol que sofre, marca 2 ou mais. Então, a sensação de fato que existe aqui é que o Abel, ele consegue, de alguma maneira, gerar força mental no time, mesmo com um comportamento exagerado em muitas ocasiões, e isso ninguém pode discordar. Há momentos em que ele tem total razão de estar extremamente revoltado com a arbitragem. Mas há momentos em que, de fato, ele pega uma pilha muito grande com um lateral no começo do jogo, coisas desse tipo. Mesmo assim, o time segue com uma força mental gigante
e não se abala. O Abel passa confiança, mas muitas vezes ele não passa calma em relação ao que está acontecendo dentro de campo com a arbitragem. E ele conseguiu fazer dentro do Palmeiras elencos que não pegam essa energia para dentro de campo. Eu acredito que o técnico que perde a linha na beira do gramado faz com que os jogadores possam perder a linha. O técnico que é muito ostensivo nas suas reclamações faz com que os jogadores se sintam à vontade para serem ostensivos também, levarem cartões e podem ter jogadores expulsos, suspensos. Mas o Abel Ferreira dentro do Palmeiras, quando você puxa para tentar lembrar quando um jogador perdeu a cabeça, você não lembra muitas ocasiões. O trabalho do Abel Ferreira é repleto de taças, também por meio da força mental de quem está em campo. Mesmo quando ele muitas vezes demonstra estar descontrolado em relação à arbitragem fora do gramado. É um mérito gigantesco, que contraria a lógica. Contraria a lógica de transmissão da liderança para os liderados. E é muito curioso isso. Agora, será que ajustes no comportamento podem fazer o Palmeiras ainda mais forte? Reclamações mais certeiras? Um controle um pouco maior em relação a como vai expressar a reclamação? Talvez. Fato é que isso não está prejudicando o Palmeiras. O modo como o Abel Ferreira se comporta não está prejudicando o Palmeiras. Como isso é feito? Não sei. É uma boa pergunta a se fazer para ele. Não sei. Mas é fato que o debate tem que ser feito dentro do campo e bola. Não podemos usar o que o Abel faz ali de maneira ostensiva, irritado, chuta um microfone, tal como todos os outros técnicos fazem, e compará-lo a criminosos, a monstros. Eu não costumo, por hábito, comentar o trabalho dos outros. E nem vou ampliar aqui isso. O ponto é que o debate fugiu do seu lugar. O debate tem que estar no campo e bola. E quando a gente olha para o campo e bola, eu acredito sim que o liderado transmite a energia, o líder transmite energia para os seus liderados. Mas eu me impressiono com a capacidade do Abel Ferreira de, mesmo parecendo não ter força mental nenhuma em relação à arbitragem e às atitudes que os árbitros têm ao longo do jogo, me impressiona a capacidade de fazer do time uma fortaleza mental, um time que não perde a cabeça e não se revolta quando ele está absolutamente revoltado fora do gramado. É impressionante e é um mérito do Abel Ferreira, entre tantos méritos que ele tem, ganhando torneio de ponto corrido, ganhando torneio de mata-mata, torneio de decisão única, fazendo desse time uma fortaleza mental, um dos grandes elogios que se faz a esse Palmeiras tão coletivo, tão inteligente, tão brilhante e tão forte mentalmente. É muito interessante esse debate. Por isso, eu deixo aqui o meu ponto. O debate tem que ficar aí, campo e bola. Não tem que misturar com outras coisas. Abel poderia prejudicar o Palmeiras com esse comportamento? Poderia, mas não prejudica. Abel deve ser punido quando exagera na beira do gramado? Sim, deve. Assim como todos os técnicos que fazem a mesma coisa. E se a gente for debater todos os técnicos, talvez a gente não fale mais de futebol. Talvez a gente fique falando mais de 12 minutos sobre como um técnico faz um time ser tão forte mentalmente, quando ele não parece ser forte mentalmente em relação à arbitragem. E esqueça de um grande jogo onde, mais uma vez, o Palmeiras teve absoluta força mental para vencer um time muito forte, como é o time do Flamengo, tendo saído atrás do placar, tendo sofrido empates e, mesmo assim, vencido no tempo normal. O Palmeiras chega ao seu 7º título na era Abel Ferreira. É impressionante. Força mental, capacidade de controle de jogos, mesmo com o técnico muitas vezes descontrolado na beira do gramado. Deixe seu comentário aí embaixo, acho que agora eu consegui explicar um pouco do que eu penso, do que eu projeto em relação ao Abel Ferreira. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, claro que eu quero que você traga o seu olhar, fique à vontade e não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esqueça também, se você quiser ser membro, de clicar no Seja Membro, porque eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.